Fala, gente, tudo bom? Aqui é o Perro. Vamos fazer mais um estudo aqui, tá? Hoje é dia 14/6/2021. Vamos começar aqui com o nosso mini índice, tá bom? No gráfico de 5 minutos. O que a gente teve hoje? Primeiro de tudo, vamos ser mais objetivos hoje. Tem esse alvo aqui, né? Terceiro alvo de FIBO do gráfico diário. Em roxo eu deixo marcado porque ele pode ser útil para mim, as retrações dele ainda aqui embaixo. Então a gente deixa marcado aqui, tá? Sem segredo. Hoje o índice teve movimentos lindos, inclusive eu estou bolando uma estratégia aqui para passar para vocês, que é justamente quando ele bate no alvo de FIBO aqui e faz esse movimento aqui, ó. Tem a ver com isso, com isso, com isso. O movimento é uma maneira que eu utilizo a FIBO especificamente nesse cenário aqui, que eu vou estar depois explicando para vocês em outro vídeo, vou colocar o nome na estratégia, só para a gente ficar mais fácil a comunicação aqui, tá bom? O que a gente teve no índice? Primeiro de tudo, pega toda essa pernada aqui, ó. Primeiro pivô do dia hoje, qual que foi? Aqui, né? Vamos ver. Isso aqui eu não analisei na hora, tá? Eu fiz movimentos mais curtos, mas ainda mais tratando de índice, que é mais volátil. Porém, quero que vocês observem esta perfeição de alvo, ó. Deste fundo, com esse pivô de hoje, a máxima do dia. Depois onde ele retraiu em cima aqui da Fibo. E tem gente que fala que Fibonacci não funciona ainda, né? É engraçado. Tá bom? Vamos ver aqui. Contexto. Abriu o dia com um pouquinho de gap, subindo. No que ele subiu já estava um pouco esticado, né? A gente esperou uma correção. Passou por baixo da VWAP. Média de 9 deu uma segurada. Ficou lateralizado aqui, ó. Uma correção. Média de 200 aqui vermelha pontilhada também deu uma segurada. Depois ele passou para cima da VWAP. Uma coisa que muita gente não observa é a retração de Fibo. Então, se pega desse fundo até esse topo, a gente vai calcular quanto que retraiu na hora para depois subir, né? Então a gente vem aqui, topo com fundo, fundo com topo. Olha onde ele segurou a retração. Tenho certeza que muita gente não observa isso. Segurou na primeira retração, ou seja, estava com força. Então o que ele fez? Então aqui é o pivô, né? Nesse topinho aqui. Então a gente continua traçando, ó. Deu o primeiro alvo, deu o segundo alvo, o terceiro alvo não foi. Eu falo para vocês que eu só trabalho até o segundo alvo, às vezes, né? Mas ele foi no segundo alvo. Tá bom? Depois retraiu aqui, voltou. Tá? A gente poderia ver a retração aqui também, ó. Aí a gente deixa o quê? Desse fundo com esse topo. Olha onde retraiu. Retraiu, segurou, foi fazendo aqui uns fundos, né? Ó, fundos descendentes, não batendo no alvo. Na verdade, ele encerrou o dia aqui em cima da retração. Então, um cenário de dúvida ainda se ele segura nessas retrações aqui e volta a cair, né? Ou se ele passa para cima dessas retrações e sobe. Então, fica esse cenário de dúvida. Aqui ele fez um movimento depois de pegar esse alvo de Fibo, que é um movimento que eu acho bem interessante. Aqui eu teria duas opções, né? Que é jogar esse pivô para baixo ou espelhar esse fundo para pegar um movimento curto, ou espelhar este outro fundo, consequentemente depois esse, né? Mas espelhar 3 fundos seguidos, você não sabe o tamanho da tendência, né? Então, espelha o primeiro, no máximo o segundo aqui, ou está em dúvida, coloca um time frame maior aqui de 15 minutos, por exemplo. Aí você consegue observar melhor aqui, ó. Acho que o mais relevante é esse, né? Vamos fazer a Fibonacci aqui no modo espelhamento, considerando esse fundo que eu acabei de falar. Ó, o primeiro alvo ele foi, segundo alvo ele foi também. Olha que interessante. Então, utilizando esse espelhamento. Por quê? Porque esse candle está mais alto, esse vermelhinho está mais baixo. Então, aqui é o fundinho. Olha o que ele fez. Rompeu, né? Esse pivô ao contrário do nosso espelhamento. Fez o pullback em cima. Média de 9 segurando, a média de 20 já virando. VWAP acima. Aqui é a máxima do dia anterior, né? Que segurou um pouco também. Tudo bem, tinha 200 aqui embaixo atrapalhando um pouco, mas rompendo ela, ele abriu um cenário de que buscaria o alvo. Depois disso, onde ele retraiu? Em cima da retração de Fibo. Então, enquanto ele não firmar que fechou aqui embaixo, entendeu? Ele fechou só um pouquinho do candle vermelho, depois o verde já voltou para dentro aqui da Fibonacci. Então, só se ele fechasse mesmo um candle vermelho aqui embaixo, ó, que eu continuaria retraçando aqui, entendeu? Até porque está segurando ainda na retração. Então, não sei se continua caindo. Vamos voltar para os 5 minutos aqui. Tá bom? Final do dia, ele deu um cenário interessante para a gente aqui, uma comprinha, que muita gente não observa isso. Ó. Vou colocar aqui nos canais de Don't aqui. Não, na verdade, eu vou usar o gráfico mais limpo, só para a gente estar entendendo. Ó.
Deixa eu vir aqui no gráfico limpo, vocês vão entender legal. Aqui era alvo de FIBO, né? Então, o que ele fez? Muita gente não observa esse detalhe. Eu vou até fazer um vídeo específico falando disso. Muita gente deve ter pego aqui e traçado esse pivô, espelhando para cima. Tá vendo aqui? Ele rompeu aqui, ó, segurou, fez o pullback. Tá bom. Não estou falando que a pessoa está errada. Cada um, né? Até porque o cara vai traçar, o cara vai olhar aqui e falar, nossa, olha, segurou, rompeu, ainda não chegou no pullback aqui, né? Mas pode ser que ele vá aqui ainda. Pode, claro. Porém, para a gente operar intraday, o que muita gente não percebe? A maioria das pessoas considera que aqui é o pivô. Só que olha um segredo. Tá vendo que esse candlezinho aqui, esse martelinho está mais baixo que esse? Então aqui, esse candle antes do martelinho, ele que é o pivô. Ele que é o verdadeiro pivô aqui para mim dentro desse cenário. Tudo bem, aqui esse candle branco aqui grandão, ó, ele é o fundo. Poderia traçar a partir dele, mas eu considerei do fundo aqui total. Depois ele deu uma bolada aqui, depois subiu. Então para mim ele é o pivô. Então vamos traçar o pivô nele. Só para vocês terem uma ideia. Onde foi que retraiu? Primeira retração. Então está com força. Olha como a leitura ficou mais clara. Considerando o segundo, um segundo alvo dele, a retração ainda está perfeita. Olha como ele é mais preciso. Tá vendo só? A perfeição dele? Quando você sabe identificar verdadeiramente um pivô verdadeiro. Não que o outro não seja pivô. Se você colocar um time frame maior, pode ser que aqui seja um pivô. Mas se tratando de 5 minutos intraday, né? Olha como ele é mais perfeito. Tá vendo? Poderia jogar no terceiro alvo aqui. Não foi. Aí olha que interessante. Considerando que ele é o terceiro alvo, olha onde ele foi casar o primeiro alvo. Isso confirma que a pessoa não estava errada aqui também em traçar. Tá vendo que interessante? Então ele automaticamente casou. Tem vídeo que eu falo disso também, quando casa. Os alvos, quando casa com outras fibos, tá bom? No índice foi basicamente isso. Então, para quem opera movimento curto, tá? Eu estou fazendo um experimento aqui, por mais que eu não goste, eu estou operando até índice num minuto aqui para fazer uns experimentos, para fazer umas estratégias novas para passar para vocês aqui. Então eu pego, por exemplo, aqui deu um fundinho. Vou pegar movimentinho curto, tem gente que tem pouco dinheiro na conta, tem que ser realista. Então tem cara que tem 100 reais, 200, quer fazer um scalpzinho de 10, 20, 30 reais. Pô, vamos ensinar a pessoa a fazer movimentos curtos aqui, ó, utilizando sempre a Fibonacci. Estou percebendo que no minuto, assim, muitas vezes ele tem respeitado também. Os alvos têm sido perfeitos. Então a gente vai fazendo experiência aqui, né? Tá vendo só? Um minuto. Um minuto você vê com mais clareza uma coisa aqui no 5. Você também vê. Entendeu? Não tem muito segredo, tá bom? Vamos para o dólar. Dólar eu deixei até traçado para vocês verem aqui como eu vou traçando FIBO dentro de FIBO. Tá bom? Não vou nem tirar aqui. Vocês estão com o olho treinado já, vocês têm que saber. Essa FIBO aqui, ó, uns 15 minutos. Tá? Olha como ela deu alvo aqui. Utilizando esse espelhamento, né, o alvo de 50%. Onde ele abriu hoje? Já com candle de dúvida, em cima da VWAP, segurando nela. Quando perdeu esse candle de dúvida aqui, abaixo da VWAP, abriu venda. Entendeu? Vocês entenderam o que eu estou falando? Ó? Então olha aqui, ó. Considerando essa FIBO maior, vou até deixar em roxo aqui, ó, para não atrapalhar. Vocês vão entender rapidamente o que eu fiz. Deu alvo aqui, né? Ó, alvo 100%, de 100%, isso mesmo. Quando abriu hoje já retraindo nela, ó que interessante, abriu na retração já. Na verdade, esse é o gráfico de 15 minutos que eu queria mostrar para vocês. Então, quando ele perdeu aqui, ó, esse candle de dúvida, passando para baixo da VWAP, estava sambando em cima da VWAP. Acima, abaixo, no cenário totalmente de dúvida. Aí veio esse candle fechando, perdendo o fundo, entendeu? Fechando 1 hora, né, que é 15, 30, 45, 1 hora. Depois de 1 hora de pregão, fechou abaixo aqui com esse volume. Na verdade não, perdão, esse foi o candle que fechou, depois com volume foi esse, confirmando. Deu mais uma sambada aqui e caiu mais. Nisso, o que a gente faz? Lembra do candle fantasma que a gente fala? Vou botar por 5 minutos aqui, fica mais claro. Já deu para entender, né? Então vamos apagar a fibra em roxo aqui. O que a gente faz? A gente pega,
sempre o último topinho aqui, né? No caso é baixa, né? A gente vai pegar o último topinho e nesse caso aqui, como é muito curto para espelhar aqui, muito curto, já abriu quase no alvo. Quer ver como abriu já quase no alvo? Ó, por mais que eu pegasse esse aqui, ó. Vai o terceiro alvo, já abriu já lá embaixo, ó. Ó, já abriu lá embaixo já. Não tem nem como. Poderia pegar até esse topo maior aqui, ó, para começar o dia e espelhar essa pernada toda. Já abriu também pegando no primeiro alvo. Então eu não quero espelhar uma fibo que já abriu pegando no alvo, ó. Então não vai me dar um posicionamento perfeito. Até vai, mas eu prefiro fazer o quê? Esse topinho aqui, ó. Essa região toda com esse fundinho, esse primeiro candle. Então a gente vai usar ele. Foi aqui, ó. Na verdade. Tá vendo esse topinho aqui? Com esse fundinho aqui desse primeiro candle. Que foi o primeiro fundo, né? Porque o segundo candle aqui, ó. Na verdade, ele fechou acima. Então, esse é o pivô. Aí, o que a gente fez? Jogou o primeiro alvo. Olha como é mais preciso. Se você souber escolher a dedo qual fibo você vai utilizar. Porque aqui dá fibo, aqui dá fibo, aqui dá fibo, tudo é fibo. Mas olha, exemplificando aqui, ó, usando o candle fantasma que a gente usa muito. Olha onde foi a briga. Me fala se minha análise não estava certa. A briga ocorreu aqui na faixa de Gaza, nas 3 retrações de fibo. Entendeu? Olha como eu tiro o proveito. Aí o que aconteceu? Vendo um volume baixo, ó, subiu o volume já um pouquinho, ó, nesse candle aqui, ó, fechando abaixo da média de 200, abaixo da 9, abaixo da VWAP, a 20 virada para baixo, com alvo na 200 aqui, ó. Não deu outra, pegou o primeiro alvo direto, sem fazer pullback. O dólar às vezes dá umas porradas assim de manhã, gente. Ó, horário 9h55, prestes a abrir o mercado à vista, então deu uma porrada. Tem que ficar ligeiro nisso também. Segundo alvo e hoje cravando terceiro alvo aqui, ó. Tá vendo praticamente quase a mínima do dia. Tá vendo como é mais preciso se você souber escolher sua fibo? Entendeu? Aí um outro detalhe interessante, final do dia aqui, ó. Vou apagar essa fibo, deixei marcado para vocês verem. Que eu acho muito interessante. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso nesse movimento, ó. Segurou na VWAP, média de 200, deixou esse pivô, né? Na ativação dele, o cara joga uma fibo para baixo. Tá bom? Vou fazer então. Ó, tudo bem, pegou o primeiro alvo, acabou o dia aqui, ó. Primeiro alvo. Só que, tá vendo que tá um pouquinho fora esse candle? Tá vendo? Tudo bem, funciona, não tá errado. Eu poderia muito bem usar assim também, eu ia ganhar dinheiro do mesmo jeito. Só que o que eu prefiro? Em vez de espelhar esse pivô, quer dizer, utilizar esse pivô, eu prefiro pegar essa pernada aqui toda, ó, esse fundo, e espelhar isso aqui para baixo. Porque eu acredito fielmente que o espelhamento é mais preciso. Olha o alvo de 100%. Olha, casando até com esse fundo aqui, né? Que foi o fundo total. Olha o que aconteceu aqui nas retrações. Que perfeição. Rompeu. Deixou esse candle verde fazendo um pullbackzinho. O vermelho perdeu. Pumba. Olha como ele é mais perfeito. Alvo de 100%. Eu paro aqui, alvo de 100%. Pego o primeiro alvo de 100%, o terceiro eu não vou. Tá vendo como o espelhamento é mais perfeito? Se vocês aprenderem a usar isso, gente, vocês vão tirar dinheiro do mercado todos os dias. Tá? Por si só aqui também teria dado uma compra que eu não tinha observado, ó. Utilizando esse pivô aqui, ó. Vamos ver, eu também uso o pivô. Não deixa de usar, ó. Deu alvo. Deu alvo de 100%. Considerando o primeiro alvo, 61, olha o que ele fez. Ele rompeu. Tá vendo? Deixou um candle de dúvida. No rompimento dele, eu tomaria posição com o stop aqui atrás. Um aqui atrás também. Com média de 9 e a média de 20, dando condição. Com a VWAP e a 200 aqui, dando alvo. Que antes dele chegar aqui, eu tenho mania, às vezes, quando ativou, por exemplo, aqui, ó. Tá aqui, né? Quando ativou aqui já, eu já pego e já traço ele para cima aqui, ó. Para ver. Olha, tá casando meu alvo de 100% de FIBO bem na região da média de 400 e da VWAP aqui. Isso cria uma veracidade para mim de que minha análise está correta. Tá vendo como dá alvo? Aí onde ele retraiu depois, em cima da primeira retração, depois perdeu. Aí eu espelhei aqui essa pernada. É fácil analisar, gente. Não tem muito segredo não, tá bom? Basicamente é isso. Vamos ficando por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Acho que basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Ah, acho que eu cheguei a comentar, né, agora há pouco. Cheguei, né?
se não passou batido, que o primeiro pivô do dia aqui no índice seria este fundo com esse topo. Eu cheguei a comentar, né? Eu não lembro se eu falei no começo do vídeo, então foi o primeiro movimento do dia que foi, falei sim, foi o primeiro movimento do dia que eu peguei. Não quero deixar passar nada. Basicamente é isso, gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a forma como eu enxergo o mercado e que a gente possa sempre evoluir juntos, tá bom? Depois eu vou preparar o vídeo lá dessa estratégia, não, desse modo, é um modo de utilização de FIBO que eu faço, espelhamento, que quando ele mostra um cenário aqui que me agrada, né, eu vou fazer um vídeo explicando para vocês, que é um jeito de usar, sempre quando a gente encontra um padrão gráfico. Olha aqui, essa região aqui, ó, muito interessante isso aqui de se observar. Já tinha batido alvo de FIBO, né? Ele passou para baixo da média de 20, para baixo da média de 9 pontilhada, fez um pullback, deixou o martelinho para baixo, segurando na média de 20, entendeu? Já casando quase aqui com o espelhamento ao contrário aqui, né? Desses fundos. Então depois eu vou explicando melhor para vocês aqui em outro vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Boa semana de trades aí, fiquem com Deus.